Beetlejuice, Besouro Suco, Os Fantasmas Se Divertem, seja lá como você queira chamar, é um show de efeitos especiais à moda antiga e cheios de criatividade. Tem transformações com maquiagem, efeitos óticos, animações quadro a quadro, miniaturas e até truques com espelhos. Você quer saber como tudo isso foi feito? Para conseguir isso, você tem que dizer o meu nome 3 vezes. Que nada, é só continuar por aqui que eu te explico tudo. A representação criativa de fantasmas como o Homem Atropelado, o Fumante Queimado e o próprio Beetlejuice, o Besouro Suco, contribuiu para que o primeiro filme da franquia fosse premiado com o Oscar de melhor maquiagem. Esse trabalho de caracterização, sem efeitos digitais, muitas vezes foi combinado de forma divertida com truques práticos de substituição de corpos e outras técnicas simples. Eu vou mostrar isso melhor, principalmente quando for falar sobre a cena da sala de espera da vida após a morte. O início do filme já brinca com um truque simples, com a câmera sobrevoando uma cidade até surgir uma aranha que parece gigante, pelo menos enquanto tá em cima de uma maquete. Aqui foram usadas 2 miniaturas da cidade, uma 48 vezes menor que a original e outra 87 vezes menor, para fazer uma transição menos perceptível entre o local real e a maquete. Mas controlar a aranha não foi nada fácil. Depois de tentativas com sopros de ar e esguichos de água, só depois de 70 tomadas conseguiram o resultado desejado. Na cena em que o casal principal descobre que não tem reflexo no espelho, não havia espelho, e sim uma abertura para um cenário invertido. Pro momento em que a mão da personagem não aparece segurando o pônei do lado oposto, foram usados 2 pôneis presos um ao outro por uma vara de 60 centímetros escondida pelo ângulo da câmera. Dessa forma, os movimentos sempre estariam interligados. No roteiro original, sempre que o casal tentasse sair da casa, encontraria um ambiente totalmente diferente, mas isso poderia confundir o público. Então foi decidido que essas cenas iriam acontecer em um só lugar, um colorido planeta de areia, habitado por um verme gigantesco. A criatura foi construída em várias versões, e na maior parte do tempo era uma miniatura animada quadro a quadro. Um dos bonecos, usado nas dunas, tinha um corpo de espuma de látex com cerca de 1,80 m de extensão, com hastes que permitiam o movimento. Outra versão foi feita só com a parte da frente e tinha o dobro da escala. O modelo, que tinha uma espécie de verme interno, possuía por dentro uma estrutura de alumínio e fibra de vidro. A boca, os olhos, os lábios e até a língua eram articulados. Para interação com atores, também foi construída pelo menos uma cabeça em tamanho real. Para evitar ao máximo o uso de fundo azul nessas cenas, foi construído um cenário em perspectiva forçada, com 4,5 metros de largura na frente, onde os atores ficariam, e pouco menos de 7 metros na parte de trás. O tamanho das rochas foi reduzido gradativamente até o fundo, para parecer que o ambiente era muito maior. Tudo foi coberto com uma imensa quantidade de areia amarela, geralmente usada em aquários. Mesmo sem nenhuma intenção de fazer algo realista, foi notado que o céu parecia falso demais, até surgir a ideia de incluir nuvens em movimento. Elas foram feitas com gelo seco em uma superfície preta, filmada de cabeça para baixo. Essas imagens foram sobrepostas na pós-produção. Para a cena em que Bárbara puxa a pele do próprio rosto, o crânio também não foi feito para parecer realista, e sim para ser uma representação do que a personagem acreditava que seria assustador. 3 marionetistas foram necessários para operar o boneco, que foi feito principalmente de espuma de látex e fibra de vidro. Já quando Adam surge com a cabeça separada do corpo, o truque foi feito alternando uma cabeça falsa com a imagem da cabeça do Alec Baldwin encaixada em um recorte em uma placa escura com uma prótese de pescoço na frente dela. A placa foi alinhada à frente de uma mesa, também escura, que aparecia no fundo. Com um pouco de atenção, dá pra notar que as superfícies são um pouco diferentes, mas como a cena é rápida, muita gente nem percebe. Os truques continuam, com o corpo do personagem chegando a correr pela casa sem a cabeça. Quando visto por trás, é só um dublê com a cabeça bastante inclinada pra frente, mas com um coto de pescoço falso encaixado na altura dos ombros. Para outros ângulos, foi usado um corpo animatrônico de fibra de vidro, com um sistema de cabos que permitia que um operador controlasse o movimento dos braços por baixo. Como o boneco ficou alto, para a cena do fantasma correndo ao lado das pessoas na escada, tiveram que construir um segundo conjunto, com degraus 1 metro abaixo de onde estavam os outros
dos atores. A cena da sala de espera na vida após a morte foi uma das mais trabalhosas para as equipes de efeitos especiais e maquiagem. É também uma das mais divertidas, porque parece uma situação burocrática da vida real, como, sei lá, uma fila de saque do FGTS. Tá bom, eu confesso que eu falei isso só pra chamar a atenção pra uma dica sobre dinheiro rápido que eu tô deixando fixada aqui nos comentários. Mas voltando à cena, ela envolveu horas de pintura corporal em personagens como a Miss Argentina, maquiagem com próteses de látex, como no homem engasgado com osso de galinha e no paciente cardíaco, além de, como eu disse antes, técnicas criativas para substituir ou esconder partes do corpo dos atores. O divertido caçador com cabeça encolhida tinha o ator deitado no sofá, com a parte superior do corpo escondida, de forma que só se vê as pernas e os braços dele, dos cotovelos para baixo. A cabeça do boneco foi manipulada por trás do cenário. A assistente de mágico com o corpo dividido foi feita de forma semelhante, mas obviamente com duas pessoas, tendo metade do corpo escondido dentro do sofá. O mensageiro achatado por um atropelamento foi feito de duas formas. Em algumas cenas, era um corpo de boneco com a cabeça do ator, que passou por 3 horas de maquiagem para conseguir o visual. Quando visto mais de lado, não teria como esconder o corpo do ator, então foi usado um boneco, acionado por controle remoto. O fumante queimado também tinha o corpo do ator escondido, nesse caso por trás da parede, e do pescoço para baixo, o que aparece em cena é um boneco articulado. A princípio, o personagem nem teria falas, mas um membro da equipe divertiu o Tim Burton colocando um maço de cigarro na mão do boneco, e isso acabou sendo incluído de última hora no filme. Para personagem com um corte no pescoço onde vaza fumaça de cigarro, tentaram fazer o efeito com uma máquina, mas o equipamento falhou. A solução foi ter uma pessoa inalando fumaça e soprando em um tubo, ligado a uma prótese no pescoço da atriz. A cena da mosca foi feita com um inseto mecânico. Ela tinha fibra de vidro e alumínio na parte interna para poder sustentar uma haste de 30 centímetros que podia segurar a mosca pelas laterais ou por baixo. O fundo preto ajudou a esconder os marionetistas. As asas, feitas de acetato e milar, podiam ser movidas por um cabo. Seria impossível fazer os movimentos no ritmo frenético de uma mosca de verdade. Então o inseto mecânico foi filmado a 4 quadros por segundo, que aparecem acelerados no filme. Besouro Suco demora para aparecer, mas quando surge, atrai todas as atenções. O visual icônico do personagem simula um pouco de mofo, como se ele tivesse ficado embaixo de uma pedra por muito tempo. Michael Keaton teve o nariz alterado para parecer quebrado e também usou uma careca falsa e uma peruca. Os dentes do personagem parecem apodrecidos e Keaton quis um cabelo arrepiado, como se tivesse levado um choque. O ator também pediu para usar figurinos de diferentes períodos de tempo. A cena em que ele aparece com a cabeça girando foi feita com a combinação de 2 imagens, uma com o ator em uma tela azul, segurando a cabeça como se estivesse impedindo ela de girar, e outra feita com o Michael Keaton em um suporte giratório. Então a cena começa com o corpo inteiro, muda para uma sobreposição da imagem da cabeça recortada em cima do mesmo corpo e volta para a imagem inicial. A cena em que ele exibe um rosto horripilante de costas para a câmera foi feita com 8 tentáculos esculpidos em látex leve, preenchidos com espuma, cada um com um cabo interno que permitia contração e movimento. A inesquecível sequência da dança no jantar, onde os personagens são atacados por suas refeições, que se transformam em mãos monstruosas, também foi feita com truques simples. Vários marionetistas usaram luvas de látex e seus braços passaram por buracos na mesa. Para esconder essa equipe, um pedaço de veludo preto foi pendurado na borda da mesa até o chão. A imensa cobra que ataca alguns personagens foi feita inicialmente em uma versão mecânica e com um design genérico, que não deixava claro que era o Beetlejuice transformado. Mais tarde, decidiram fazer com que ela parecesse uma versão cartunesca e monstruosa do personagem, movimentada principalmente em stop motion. Mas para facilitar o movimento quando ela tinha que falar, criaram uma cabeça animatrônica, em escala de 2/3, movida por hastes e servomecanismos. O risco preto nos olhos
foi feito com rotoscopia e animado quadro a quadro. Como a cabeça era um pouco menor do que seria o tamanho real, a cena em que ela surge abaixo das pernas da Catherine O'Hara, na verdade, foi feita com uma pessoa bem pequena e foi filmada ao contrário, para facilitar o posicionamento da cabeça. Quando o Besouro Suco aparece miniaturizado, em alguns momentos isso foi feito com sobreposição de imagens em uma impressora ótica, mas quando ele é pego pela Bárbara, a cena alterna um pequeno boneco do Beetlejuice com uma tomada onde Michael Keaton foi gravado envolvido por uma mão gigante feita de espuma. Os espinhos que saem do corpo dele eram feitos de uretano e acionados por um cabo para saírem de um peito falso de fibra de vidro. A transformação do Adam e da Bárbara, esticando seus rostos, foi feita com animação de substituição. É uma técnica comum em filmes com stop motion, onde parte de um personagem, nesse caso a cabeça, é trocada quadro a quadro para criar ilusão de movimento. Ao todo, precisaram de quase 30 cabeças para o Adam e 25 para Bárbara. Depois da transformação, foram usadas máscaras em tamanho real. A da Bárbara tinha uma língua controlada por cabo, além de olhos operados por controle remoto. A visão rápida do besouro na cadeira foi feita com um boneco com cerca de 20 centímetros de altura. 3 marionetistas trabalharam nos movimentos. A caixa de suco e o copo que aparecem flutuando são resultado de uma ilusão óptica feita com reflexos. Para isso, usaram um espelho em um ângulo de 45 graus na frente da câmera. O copo e a caixa de suco, movimentada por hastes, ficaram em um lugar com fundo preto e uma luz simples. O aparecimento e desaparecimento dos objetos foi feito acendendo e apagando essa luz lentamente. O efeito de envelhecimento e deterioração do casal foi realizado em vários estágios. A mão que murcha e se desfaz aos poucos foi feita com um truque envolvendo pressão de ar. Na cena em que a mandíbula do Adam cai, ele era um boneco controlado por cabos, mas quem tá ao lado dele e pega a mandíbula é a própria Geena Davis. Em certo momento, Beetlejuice surge como uma espécie de apresentador de circo macabro, com um chapéu de carrossel que não foi nada fácil de criar. Ele tinha mais de 500 luzes e vários tipos de movimentos. Os braços alongados que se desenrolam em certo momento eram tubos de espuma emborrachada que foram simplesmente jogados para frente pelo ator. Já o efeito do balão virando martelo foi realizado com um pistão de ar com placas circulares de madeira em cada extremidade. Também foram usados longos braços de alumínio que se estendiam por quase 1 metro atrás do ator e eram, na verdade, unidos a uma só alça, controlada por um membro da produção. A transformação da lareira em um altar de casamento foi outro efeito quadro a quadro, com substituição de peças. Aqui foram usadas 27 lareiras de espuma rígida. Já as esculturas que ganham vida foram feitas tanto com miniaturas em stop motion, quanto com versões hidráulicas em tamanho real. A cena em que um zíper surge na boca da Bárbara foi feita com a ajuda de um corte simples, e o zíper falso só era fechado pela pressão da boca da atriz. A placa de metal que aparece depois foi feita de acrílico, com uma folha de alumínio por cima, e tinha também uma espécie de mordedor para ajudar na fixação. O caminhão em miniatura caindo no chão foi difícil de filmar, porque era muito leve e sempre perdia o controle. Resolveram então filmar ao contrário, e o pulo foi feito batendo embaixo do chão falso com um martelo. Dá até para perceber o piso tremendo. Quando o verme da areia atravessa o teto com a Bárbara montada nele e ataca o Besouro Suco, o truque foi feito com uma combinação de miniaturas, elementos filmados em tela azul e animação stop motion. E finalmente, quando o Beetlejuice tem sua cabeça encolhida, o efeito foi realizado com Michael Keaton filmado em frente a um fundo azul. O truque da cabeça encolhendo foi realizado com o zoom da câmera. Depois, essa imagem da cabeça foi sobreposta em um corpo falso filmado no sofá. Os Fantasmas Se Divertem foi sucesso de crítica e público, arrecadando nas bilheterias cerca de 5 vezes o valor do seu orçamento. Gerou uma série animada, videogames, uma peça musical, virou um clássico cult e acabou ganhando uma divertida continuação 36 anos depois. Então, se você quiser que eu faça um vídeo sobre Os Fantasmas Ainda Se Divertem, é só pedir aqui embaixo. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima.